Oi gente, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Feneuti e esse é o Feliz com a Vida. O vídeo de hoje foi inspirado uma espécie de desafio que eu fiz o ano passado no meu Instagram Stories, em que eu tirei o mês de dezembro inteiro pra arrumar, organizar, limpar e me livrar de tudo aquilo que não fazia mais sentido na minha vida naquele ano. Pra começar o ano de 2018 com tudo certo, organizado e pronto pra entrar coisas novas e coisas boas. Eu sempre gosto de fazer isso no final do ano porque eu acho que é um momento em que a gente tá pensando no que a gente quer, nas nossas metas, naquilo que a gente quer realizar no ano seguinte. E pra mim, pessoalmente, é muito importante estar com a casa e a vida organizada. Quando eu organizo tudo, eu desapego daquilo que não faz mais sentido, parece que abre um espaço, sabe? Não só na cabeça, mas também na casa. E isso facilita muito o planejamento do ano seguinte. A ideia não é que vocês saiam já fazendo os 30 dias e sigam uma ordem. É mais uma espécie de checklist para ajudar vocês a lembrar daquilo que é importante, desapegar, limpar e colocar para fora antes de começar o ano novo. Uma outra coisa muito comum quando a gente tenta organizar a casa, principalmente nessa coisa de eu vou me organizar para o final do ano, é a gente ficar com aquela sensação de que é muita coisa para fazer e aí dá preguiça. Por isso que eu decidi separar essa super tarefa que é organizar a sua casa para o ano que vem em mini tarefinhas divididas por categoria. Assim, você vai fazer uma coisa pequena por dia e a chance de você começar e terminar é muito maior. Vamos começar? O primeiro dia é para você limpar a sua bolsa. Sabe aqueles recibos, moeda que a gente acaba deixando jogada e vai colocando tudo dentro da bolsa, até lixo, eu coloco muito. Também vale para cartão de crédito vencido, cartão de loja que a gente não usa mais, todas aquelas coisas que você acumula dentro da bolsa sem nem pensar para que você precisa daquilo. Joga fora aquilo que você não usa, reduz o tamanho da sua carteira e tenta organizar para carregar o mínimo de coisas possíveis e só aquilo que você realmente usa. Esse é um hábito que é muito legal da gente ter para fazer toda semana. Assim, a bolsa nunca fica lotada de lixo. No dia 2, é a hora da gente cuidar das roupas. Eu sou muito fã do estilo de organização da Marie Kondo, que eu aprendi no livro A Mágica da Arrumação, que é separar as roupas por categorias. Então, partes de cima, partes de baixo, acessórios, bolsas. Aliás, eu fiz um vídeo sobre organização do armário usando essas técnicas e você também pode ver aqui no canal. Separa também as roupas que precisam de conserto, que precisa pregar um botão, costurar uma barra. Essas coisas também impedem que a gente use essas peças e uma simples manutenção já vai trazê-la de volta para uso no armário. Aproveita essa oportunidade para colocar seu armário em ordem, cuidar das suas roupas, levar aquilo que precisa ser levado para a lavanderia, passar, deixa seu armário pronto para receber o próximo ano. No final da arrumação, o ideal é que você tenha as roupas que você vai manter, aquelas que precisam de conserto e aquelas para doação. Só que existem algumas roupas que estão muito surradas e que ninguém merece também ganhar de presente. Essas roupas eu geralmente tento dar um outro propósito para elas. Então, se é um material tipo algodão, eu corto e faço paninhos de limpeza, por exemplo. É importante a gente aprender a ressignificar essas peças e não simplesmente jogar no lixo. O dia 3 é dedicado à roupa íntima. Eu aposto que muita gente esqueceu, né, no dia das roupas, que calcinha e sutiã também é roupa, né, gente? Então vai lá, presta atenção naquela gaveta, tira tudo que tá furado, cheio de bolinha, meio lá, né, não muito apropriado para que outra pessoa veja e manda isso embora também. Se for para jogar fora, tenta fazer isso da forma mais responsável possível. O dia 4 é dedicado aos sapatos. E assim como a gente fez com as roupas, começa com aqueles que estão furados, que já estão muito gastos, que praticamente não tem conserto. E aí vai evoluindo para aqueles que precisam de conserto e aí você pode levar ao sapateiro. Mas também aproveita esse momento para fazer a manutenção dos seus sapatos. Eu também acho importante a gente ter em casa material para fazer a manutenção do sapato. Graxa, uma escova, uma flanelinha. Assim a gente consegue cuidar e fazer com que esses sapatos fiquem novos por mais tempo. Gente, e sabe aquele sapato novo que você comprou, mas acaba com o seu pé, dá bolha? Esse também é a hora da gente desapegar. Eu sei que é difícil quando o sapato é novo, que a gente mal usou, mas sapato desconfortável, que só tá ocupando espaço no seu armário, precisa ir embora. E você pode doar para alguém que talvez faça melhor uso, ou até mesmo vender e ainda ganhar um dinheirinho. O dia 5 é dedicado aos acessórios. Então é importante você olhar para todos eles, colocar
colocar todos no mesmo lugar e começar a separar aquela correntinha de prata que tá toda oxidada, que precisa de manutenção, ou uma correntinha que tá quebrada, brinco sem tarraxa solta. Separa tudo isso. Aquilo que não tem conserto, que não tem par, gente, tem que ir pro lixo. Aquilo que não faz mais seu estilo, que você não usa há muito tempo, você pode doar e até vender. E assim você vai liberar espaço para conseguir enxergar tudo aquilo que você realmente gosta e usa. O dia 6 é dedicado aos produtos de beleza. E mais uma vez, gente, a melhor forma de fazer isso é pegar tudo o que você tem de maquiagem e produto de beleza e concentrar num mesmo lugar. Então, sei lá, coloca na mesa da cozinha, num lugar grande que você possa ver tudo. Começa olhando a validade dos produtos e aí, o que tá vencido não tem conversa, tem que ir pro lixo, porque não faz bem pra pele e pra saúde ficar usando produtos que já passaram da data de validade. Uma vez que você eliminou boa parte das suas coisas, porque eu aposto que tem muito produto vencido lá do seu armário, aí sim vai sobrar aquilo que ainda tá em uso. O ideal é que você priorize o uso daqueles que já estão na metade pro final. Assim você acaba com esses produtos e também já tira da frente, deixando aqueles que ainda estão novos para usar quando esses acabarem. E eu sei, gente, às vezes dói a gente olhar aquele monte de produto que ainda não acabou e venceu. Mas quer saber? É bom para você aprender a não comprar mais coisas do que você realmente precisa no ano que vem. O dia 7 é dedicado a revistas e manuais. A não ser que você tenha uma coleção ou um objetivo muito específico para guardar essas coisas, não faz sentido a gente ficar acumulando revistas que já passaram da época, que não fazem mais sentido, que a gente praticamente não olha mais. O mesmo vale para manual de instrução. Eu não tô falando de garantia, mas sim o manual. Hoje em dia a gente consegue olhar tudo na internet. Não faz sentido ficar mantendo esses manuais no nosso armário. O dia 8 é dedicado aos cadernos e agendas. Eu amo caderninhos de tudo. Eu tinha vários e aí eu tinha dois problemas. Ou eu tinha dó de usar os muito bonitinhos, ou eu ficava mantendo eles mesmo depois de usados só porque eu não queria jogar fora. E isso, gente, é a maior perda de tempo e de espaço. O caderno acabou? Joga fora. E coloca em uso aqueles que você tem. O mesmo vale para agendas de vários anos. E eu não tô falando daquelas agendas que a gente fazia diário. Essas eu guardo até hoje. Mas a agenda que você usou ali para anotar os seus compromissos e que não vai ter utilidade nenhuma no ano que vem. Essa sim pode ir embora. O dia 9 é dedicado às contas, recibos e exames. A primeira coisa em relação às contas é que eu sugiro muito que você coloque tudo em débito automático. Assim você não precisa ficar guardando tudo. Você já vai ter o comprovante ali no seu banco. Mas ainda assim, se você quiser guardar, não faz sentido você ter nada além dos anos anteriores. Se precisar, por algum motivo específico, digitaliza essas contas e se livra dos papéis. O mesmo vale para recibos de imposto de renda e para exames que a gente faz. Quase todos os laboratórios também disponibilizam a versão digital e se eles não fizerem, eu mesma crio uma planilha para guardar todas essas informações. Além de ajudar a eliminar o papel, também é um ótimo jeito de você manter o histórico da sua saúde todo num lugar só. O dia 3 é dedicado a material de escritório ou, para quem tem criança em casa, material escolar. Gente, pega todas aquelas canetas que você tem espalhadas pela casa, testa, não tá funcionando, joga fora. Guarda só aquelas que realmente ainda têm utilidade. O mesmo vale para cadernos antigos, livros que já não são mais do ano e você não vai mais precisar. Sabe, tipo as suas apostilas da terceira série do primário que você ainda guarda, porque quem sabe um dia vai precisar? Gente, desapega, joga fora, você vai ver quanto espaço vai liberar na sua vida. O dia 11 é dedicado aos eletrônicos. Sabe aquela gaveta que eu sei que quase todo mundo tem em casa, com um monte de cabo que você não sabe nem do que é? Pois é, são esses aí que a gente vai começar. Então assim, os cabos que você não sabe de onde veio, aquele telefone celular que nem liga mais de tão velho. Eletrônicos têm um outro problema que você não pode simplesmente jogar no lixo. Então a minha dica é que você separe aquilo que tá quebrado, que não serve mais. Existem lojas que às vezes compram para reaproveitar alguma peça, ou então recicle isso com responsabilidade. O que não dá é para ficar acumulando esse monte de coisa na sua casa que você não usa. Mantenha só aquilo que você realmente usa. Não fica guardando coisa para um dia, quem sabe, você vai precisar. Posso falar? Não vai.
O dia 12 é dedicado a CDs, DVDs e livros. E eu sei que esse vai ser um tópico sensível para muita gente, porque essas coisas acabam carregando um apelo emocional e muita gente tem dó de se livrar disso. Eu mesma tinha coleção de CDs e de DVDs e demorou muito para eu entender que hoje em dia tudo é digital. Chegou um ponto que eu tinha os meus DVDs, mas eu não tinha aparelho para tocar DVD, gente. Não, né? E aí eu fiz uma limpa, doei todos os meus CDs e os meus DVDs. Para os livros, o que eu faço é manter aqueles que eu geralmente consulto, que eu uso para o meu trabalho, que eu tenho coisas marcadas, e os outros eu mantenho somente no Kindle, ou hoje em dia eu também tenho muitos livros que eu ouço em audiobook. Então é uma forma de também não acumular isso em casa. Se aquilo tem uma utilidade para você, que seja te fazer feliz quando você olha, não precisa desapegar. Aqui a ideia não é ser radical, e sim manter aquilo que faz sentido para sua vida. Se os livros fazem, mantenham. O dia 13 é dedicado à roupa de cama, mesa e banho. E aí, gente, é o mesmo processo. Tira tudo do armário, coloca tudo num lugar só que você pode ver e começa por aquelas que estão rasgadas, furadas, que você já não usa há muito tempo, às vezes tem uma mancha. E aí mantenha aquelas que realmente ainda estão novas, boas de usar. Assim também vai te dar uma chance de ver se você está precisando repor alguma coisa ou comprar alguma coisa nova no ano seguinte. O dia 14 é dedicado aos materiais de limpeza. Mesma coisa, pega tudo que você tem, coloca num lugar só e começa olhando aquilo que tá vencido. Já tá vencido, gente, foi pro lixo. E aí você tem aqueles frascos que estão tudo meio pela metade. Se você tiver alguns das mesmas categorias, coloquem eles todos num frasco só, descarta aqueles que já estão vazios. Uma outra coisa que eu fiz e que foi muito bom pra mim foi eliminar essa necessidade de ter um produto específico para limpar cada parte da minha casa. Hoje em dia eu faço quase tudo com vinagre, sabão e bicarbonato. Isso sozinho já eliminou uma montanha de coisas que eram completamente desnecessárias na minha vida. Dia 15, chegamos na metade e aí eu vou tocar num ponto que muita gente vai se identificar. Aliás, se você se identificar, comenta aqui pra mim se você tem aquele maleiro que você tem até medo de abrir a porta porque quando você abre vai cair tudo na sua cabeça. Vai, me conta. Ou aquela gaveta da cozinha que você não sabe o que fazer com alguma coisa, você vai lá e enfia naquela gaveta. Essas gavetas e maleiros que a gente evita abrir, já diz tudo. Provavelmente quase tudo que tem lá dentro você não usa e não precisa. Então, respira fundo, encara esse monstro e já abre esse espaço pro ano que vem. O dia 16 vai ser dedicado a coisas quebradas. Gente, sabe aquele relógio sem pilha, aquela cadeira bamba que ninguém senta porque tem medo que vai despencar, um abajur com a lâmpada queimada, sabe essas coisinhas pequenas que a gente vai deixando pra depois e acaba não consertando? Pois é, se são coisas que tem conserto, conserta isso hoje, ou se você não conseguir consertar, contrata alguém para fazer isso. Sabe por quê? Toda vez que você tá mantendo uma coisa quebrada na sua vida, é como se você estivesse roubando de si mesmo. Você tá perdendo a chance de usar aquilo que você não tá usando porque tá quebrado e também tá perdendo a oportunidade de substituir aquilo por alguma coisa nova, que seria mais útil na sua vida. E vamos combinar? Se já passou tanto tempo e você não se preocupou em arrumar, talvez aquilo já não seja mais útil. Então, joga fora, passa pra frente. Não fica mantendo coisa quebrada. O dia 17 vai ser dedicado àqueles itens duplicados ou quebrados da sua cozinha. Vamos lá, esvazia todas as gavetas, tira tudo de dentro dos armários e começa por aquilo que tá quebrado e não tem conserto, porque aí não vai ter utilidade nenhuma mesmo. Depois, vai para as facas. Que facas que você tem que estão precisando amolar? Leva lá no mocinho que amola a faca. Não tem sentido você ficar com uma faca cega em casa. O mesmo vale para aquela panela que caiu o cabo. Pega esses itens que ainda tem conserto, levem para consertar. Depois vai para os duplicados. E aí sabe o que você faz? De todos os duplicados, escolhe aquele que é mais novo e que é provavelmente o que você mais usa. E os outros, doa para alguém que tá precisando. Ah, e aqui eu tenho mais um ponto. Sabe aqueles conjuntos de porcelana, o faqueiro que você ganhou de casamento, que tá tudo encaixotado e você nunca usa porque fica com dó, porque vai que quebra? Gente,
pode ir colocando tudo isso pra jogo agora mesmo. Ninguém mais do que você merece usar todas as coisas que você tem em casa. Não fica guardando essas coisas, porque no fim você nunca usa e acaba ficando lá pra depois virar herança pra alguém que nem vai querer. O dia 18 é dedicado à despensa. E aí, de novo, gente, pega lá tudo, tira tudo de dentro dos armários e começa olhando o que tá vencido. Uma outra coisa que eu também super recomendo é que você evite ficar mantendo coisas no saquinho. Sabe aquele fundinho de arroz que sobrou no saco? Você enrola todo e esquece que ele tá ali? Eu mesma coloco tudo em potes de vidro que eu consigo ver exatamente o que tem lá e isso facilita muito para que as coisas não fiquem esquecidas dentro da despensa. O dia 19 é dedicado à geladeira. E aí, gente, é exatamente a mesma coisa, só que em vez de ser no armário, é na geladeira. Sabe aquela geleia velha que tá ali na porta da sua geladeira faz 3 anos e ninguém tá comendo? Provavelmente ela tá vencida e ela precisa ir pro lixo. O dia 20 é dedicado aos e-mails. E, gente, não faz sentido a gente ficar com aquela caixa de mensagens lotada de coisas que não tem utilidade nenhuma, tipo e-mail de loja, propaganda, coisas que você nem gostaria de receber. E aí, gente, eu tenho uma dica de ouro para vocês. Existe um site chamado Unroll Me, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e ele descadastra você de todos aqueles e-mails que você nem sabia que um dia você tinha se cadastrado. Juro, em 2 minutos você vai lá, descadastra tudo, e isso mudou radicalmente a minha relação com o e-mail, porque eu parei de receber tanto lixo e aí eu consegui focar nos e-mails que eu realmente precisava ler. O dia 21 é dedicado às redes sociais, porque sim, você também precisa fazer uma faxina de vez em quando lá no seu Facebook, no seu Instagram, no seu YouTube. Para de seguir aquela blogueira que você só segue pra falar mal, que toda vez que você vê um post você se irrita. Para de seguir aquele amigo irritante que posta coisas sobre política que você discorda. Você não precisa desse tipo de energia no seu dia. Desapega, gente. O mesmo vale para o WhatsApp. 2 anos atrás, eu saí de todos os grupos que eu participava e foi uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida. Porque não me faz falta, eu não tô perdendo nada e quando as pessoas querem falar comigo, elas mandam uma mensagem diretamente para mim, o que facilita e faz com que a gente converse com muito mais qualidade. O dia 22 é dedicado aos aplicativos do seu smartphone. Quem aí não tem um monte de aplicativo que você faz o download e nunca abriu o bendito na sua vida? Pois é, pode começar a deletar todos esses e organiza da melhor forma possível para que você não perca tempo procurando aquele aplicativo quando você quer usar. O dia 23 é dedicado às fotos e arquivos digitais. E esse, gente, é o meu maior problema em relação ao desapego. Eu não consigo deletar foto. E aí eu tenho medo que eu deletei e eu não tenho backup, então eu fico mantendo muitos backups do backup do backup. A outra coisa também é que com os smartphones a gente acaba tirando muitas fotos do mesmo momento. E aí você tem lá 50 fotos que representam uma coisa. Então qual é o sentido de você manter aquela que você saiu com o olho fechado, a que estava com a boca aberta? A gente precisa começar a praticar o desapego nessa área também. Então uma forma de você conseguir revisitar essas fotos com mais frequência é manter tudo organizado e sem esses duplicados que faz com que a gente fique com preguiça de olhar as pastas que a gente tem no computador. E eu sei que esse não é o ponto do vídeo, mas eu vou deixar aqui uma reflexão. Quando a gente pensa na nuvem, né? A gente guarda as coisas na nuvem, parece realmente que é uma coisa assim, que tá no ar, né? Que não existe uma coisa física. É a nuvem. Só que, gente, para que a nuvem exista, é preciso que tenham muitos e muitos servidores físicos. Então, em algum momento, com o mundo populoso do jeito que é e essa vida digital desenfreada que a gente vive, vai chegar um momento que a gente vai ter que pagar um preço muito alto por esses espaços. Então, é melhor a gente já começar a praticar o desapego desde já. O dia 24 é dedicado às suas músicas. Seja lá qual for o aplicativo que você usa para ouvir música, eu aposto que muita gente tem lá suas playlists totalmente desorganizadas. É legal você organizar por momentos de vida, por situações. Isso vai fazer com que você tenha mais vontade ainda de ouvir música e nada melhor do que isso para deixar a gente mais feliz. O dia 25 é dedicado às suas fotos de papel. É muito legal você organizar as suas fotos de papel em álbuns e colocar em lugares
lugares que você, de tempos em tempos, consiga voltar e reviver aqueles momentos. Eu acho que hoje em dia, como eu falei na parte das fotos digitais, a gente imprime muito pouco as fotos. Então é importante a gente fazer isso, recriar esses momentos e revisitar eles ao longo do tempo. Porque no fim das contas, esse foi o motivo pelo qual a gente tirou essas fotos. Então não adianta a gente ter uma caixa cheia de foto toda bagunçada que a gente nunca vai olhar, e também não adianta ter um monte de foto guardada no nosso computador que a gente nunca vai lá relembrar daqueles momentos. O dia 26 é dedicado aos hobbies, seja artesanato, jardinagem ou até mesmo um esporte. Todos aqueles equipamentos e materiais que você precisa para fazer esse hobby acontecer também precisam ali de um carinho especial. Se você pinta, vê se as tintas ainda estão dentro da validade, o mesmo com ferramentas, se estão funcionando, se precisam de óleo, se estão enferrujadas. O mesmo vale para aqueles esportes que precisam de equipamento. Eu um dia decidi que ia jogar tênis. E aí o que eu fiz? Fui lá e comprei vários equipamentos, bola, raquete, a roupinha, e depois de 2 meses de aula de tênis, eu decidi que eu não gostava daquilo. Só que eu tinha pago caro no material. Então eu fiquei guardando por anos as bolas, a raquete, sem utilidade nenhuma. Se você já fez alguma coisa parecida, essa é a hora de desapegar. O dia 27 é dedicado ao carro. Eu não tenho carro atualmente, mas eu tive por muito tempo. E o meu carro parecia uma extensão da minha casa. Se você também faz isso, aproveita, dá aquele trato e deixa ele bonitinho para que você se sinta confortável quando estiver dirigindo para os lugares. O dia 28 é dedicado aos souvenirs, lembrancinhas e presentes com valor sentimental. Os itens pessoais e de valor sentimental são os mais difíceis da gente desapegar. E não foi por acaso que eu deixei eles pro final da lista. Se você ganhou um presente que você, na verdade, não gostou muito, nunca usou, mas fica guardando em consideração a pessoa que te deu, isso, gente, é um erro. Sabe por quê? Quando uma pessoa te dá um presente, a intenção dela é te fazer feliz. Só que se você não gostou e não vai usar, você não ficou feliz. Ou melhor, você ficou feliz com a intenção, né? Com o carinho que aquela pessoa teve por você. E aí, o objetivo do presente já se cumpriu. O mesmo vale para aquela lembrancinha que alguém te trouxe de viagem, mas que não combina com a sua casa, ou aqueles souvenirs que você comprava lá quando você começou a viajar, mas hoje estão todos guardados dentro de uma caixa. Olhe para essas coisas. Se aquilo te relembrar um momento legal da sua vida, se você sentir uma sensação boa, mantenha. Se não, aí sim é a hora de você avaliar, tirar isso da sua vida. O dia 29 é dedicado às pessoas. Pois é, às vezes é importante que a gente desapegue, sim, de pessoas na nossa vida. Toda vez que a gente faz uma limpeza, né, desapega das coisas materiais, a gente acaba abrindo espaço para pensar na nossa vida. E é importante que a gente faça essa limpeza na nossa parte emocional também. Manter pessoas tóxicas na nossa vida tem o mesmo impacto de manter todas essas coisas que ao longo desses dias a gente foi tirando e liberando espaço para o novo. É importante que a gente também libere espaço para que novas pessoas entrem na nossa vida. Pessoas que pensam como a gente, que têm uma energia parecida, objetivos parecidos. E não aquelas pessoas negativas que te puxam para baixo, que não acrescentam nada de positivo. Então aproveita esse momento para reavaliar o seu ano, reavaliar as suas amizades e as pessoas que estão perto de você, para entender quem merece ficar, quem merece sair e quais são as pessoas que você precisa aprender a lidar de uma forma mais saudável. O dia 30 é dedicado ao nosso corpo, porque afinal de contas, nosso corpo é a nossa casa, é onde a gente mora 24 horas por dia, independentemente do lugar onde a gente tá. Tira um dia pra você, pra cuidar de você, fazer aquela máscara no cabelo e fazer uma massagem, fazer uma limpeza de pele, algo que represente um autocuidado. Saia pra fazer uma atividade ao ar livre, algum tipo de exercício ou até mesmo pra comer a sua comida favorita. E aí, como reflexão pro próximo ano, pensa naquilo que você pode melhorar um pouco, em como é que você pode cuidar mais da sua saúde, pra você poder ter mais disposição e se sentir melhor. Eu sei que o vídeo são sobre as 30 dicas pra simplificar a sua vida, mas tem uma dica que eu não podia deixar de fora, então ela vai entrar como bônus, que é organize a sua mente. Uma vez que o ambiente que te cerca tá todo organizado, limpo, com espaço para que você consiga acrescentar coisas novas, é importante que você comece a olhar
pra dentro. Porque não adianta a gente estar com tudo lindo por fora, morar numa casa legal, viajar, ter coisas incríveis, se aqui dentro a gente tá com a mesma bagunça que tava a nossa casa quando a gente começou a fazer essa limpeza. E não tem nada melhor do que investir em autoconhecimento e encontrar um devido lugar para cada uma das coisas que estão perdidas aqui na nossa cabeça. E é claro que isso não é algo que você vai fazer em um dia, mas eu acho importante que você comece, porque esse é um processo contínuo que vai acabar indo ao longo da sua vida toda. Eu espero que essas 30 dicas tenham sido muito úteis para você, que elas ajudem você a começar o ano de 2019 com tudo pronto para que você consiga realizar os seus sonhos, cumprir todas as suas metas e ser uma pessoa muito mais feliz com a vida. Ah, e se você quiser acompanhar o meu processo de limpeza e organização agora no mês de dezembro, eu vou fazer isso diariamente no meu Instagram Stories. Quem sabe isso também não te incentiva a acompanhar e fazer também. E depois eu vou deixar tudo salvo nos destaques para que você sempre possa revisitar esse conteúdo. Se você gostou e acha que esse vídeo vai ser útil para alguém que precisa desse empurrãozinho aí para começar o ano novo com o pé direito, não esqueça de compartilhar e também de se inscrever no canal. Assim a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!